Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, quinta-feira, especial informação. Hoje vamos ter aqui na SBT Television as habituais notícias e hoje são particularmente importantes. Temos também o desporto em linha aberta, que conta hoje com a presença do Dr. Paulo Pinho. É importante saber isso, porque depois poderá fazer perguntas no final do programa em tempo de linha aberta. Correto, Luís, e hoje, por certo, teremos muitas perguntas. A diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, a doutora Rochelle Walensky, anunciou hoje que pessoas que estão totalmente vacinadas contra o coronavírus não precisam usar máscaras em ambientes fechados ou ao ar livre. Today, CDC is updating our guidance for fully vaccinated people. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic. We have all longed for this moment, when we can get back to some sense of normalcy. Ora, vamos lá ver uma coisa. Quem é que manda? Joe Biden diz que sim, está de acordo com isto. O CDC envia a ordem, os governadores podem dizer que sim ou que não, portanto há aqui uma tremenda confusão. E depois há outro problema, foi um que tu mencionaste há pouco em off, dizeres que como é que a gente sabe se as pessoas estão ou não estão vacinadas? Quem é que está vacinado? É um problema, Luís, mas acima de tudo as pessoas, os dirigentes deste país, apelam ao bom senso. Agora falta saber se ele existe ou não, porque estamos em plena pandemia. Claro, sem dúvida. As regras de New Jersey sobre máscaras, tenha isto em atenção, e outras restrições permanecerão em vigor, pelo menos por agora, enquanto a administração do governador Phil Murphy revê as orientações federais divulgadas hoje, quinta-feira, dizendo que os americanos totalmente vacinados contra a Covid-19 podem agora deixar de usar máscaras e praticar o distanciamento social em ambientes fechados e ao ar livre, na maioria dos lugares. O governador Murphy e o Departamento de Saúde de Nova Jersey estão a rever a nova orientação do CDC sobre os requisitos do uso de máscaras e distanciamento social, disse a porta-voz de Murphy, Alexandra Altman, num comunicado. Continuamos a avançar no processo de vacinação de todos os indivíduos dispostos e elegíveis que moram, trabalham ou estudam em New Jersey. Em 2020, devido à pandemia, a peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima realizou-se sem fiéis, o que aconteceu pela primeira vez na história do Templo Mariano. Este ano, o recinto do Santuário de Fátima teve autorização para acolher 7.500 fiéis. Ora que são 12 mil, foram 12. Um ano depois de uma celebração sem fiéis por causa da pandemia, o 12 e o 13 de maio voltam a ser comemorados com pessoas no Santuário de Fátima. Mas apenas 7.500 foram autorizadas a estar no Templo da Cova da Iria. E o recinto do santuário atingiu a lotação máxima limitada pouco antes da procissão das velas esta quarta-feira. Fé, mas também desilusão e resignação, muitos peregrinos fizeram dezenas, se não centenas de quilómetros e acabaram por ficar de fora. Houve quem deixasse os lugares marcados dentro dos círculos destinados às pessoas. 104 anos após os ditos acontecimentos na Cova da Iria, a Covid-19 fez parte de muitas preces e agradecimentos. Agradecer pelo povo, pelo mundo inteiro, sobretudo aqueles que passaram por esta doença e estão vivos, né? Nesta pandemia, Senhor, olha para o mundo inteiro, olha o povo a sofrer, segura o povo africano, segura o povo angolano, em especial o mundo. Eu apanhei em outubro, tive o mês todo em casa, mas pronto, passou, tive os sintomas normais, mas não cheguei a estar internada, já foi muito bom. No ano passado, as cerimónias realizaram-se sem fiéis, facto inédito na história do Templo Mariano. Em Newark, depois de, no ano passado, não ter sido realizada
Este ano, a cidade permitiu a realização da procissão das velas. O momento foi particularmente emotivo. Maio é o mês de Maria. E depois de, no ano passado, não ter sido permitido a realização das celebrações marianas, nomeadamente a tradicional procissão das velas na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Newark, este ano essas celebrações foram autorizadas. É algo muito especial para todos os paroquianos, não é? Porque já o ano passado não fizemos em outubro, e era uma tradição que nós mantemos e que nos lembra a Nossa Senhora e somos muito seguidores dela, e é algo que nos faz sentir que estamos em Portugal, não é? E é uma tradição nossa, portuguesa, que penso que todos que estão aqui hoje, que lhes diz algo e que o coração que nos faz sentir que ainda estamos vivos e que amamos a Nossa Senhora e que seguimos esta tradição cristã. A procissão foi um belo momento de fervor religioso e amor a Maria, na data que assinala a primeira aparição de Fátima, há 104 anos. Os paroquianos, ávidos desta realização, corresponderam a este bonito momento. Inúmeras pessoas, não é? Esperavam aqui à porta comprar as velinhas, com muita fé, não é? Porque o ano passado, como vimos, não é? Foi do jeito que foi, né? Soube a Nossa Senhora dentro da igreja, uma pequena procissão, e hoje a multidão estava ansiosa. Eu penso que com muito fé e nós estamos com fé e esperança que tudo vai melhorar e para o ano, ou mesmo para outubro, a nossa procissão será muito maior. Um dos momentos altos da procissão foi a tradicional reunião entre as paróquias de St. James e de Nossa Senhora de Fátima. Pela sua presença, obrigado, Padre, por nos acolher aqui nesta noite, junto nesta procissão. No momento em que a pandemia continua a marcar o ritmo do nosso dia-a-dia, estas celebrações mostraram também as ânsias dos paroquianos. As pessoas ficaram sem palavras, com um contentamento incrível, indescritível, porque louvar a Nossa Senhora aqui no nosso bairro do Ironbound, aqui nesta paróquia, é algo que as pessoas sentem falta, e foi o que aconteceu esta noite, e as pessoas estão muito, muito felizes por isso. Com muito fervor, Nossa Senhora foi venerada numa bonita celebração que enalteceu a nossa forma de ser e mostrou a nossa resiliência rumo a melhores dias. E ver se este maldito vírus vai de uma vez embora, para a gente juntar, porque todos juntos é que estamos bem, não? Por isso mesmo, hoje é um dia, o ano passado não aconteceu nada disto, e este ano vamos com mais alegria, apesar de agora estar a missa cheia e ficarmos cá fora um bocadinho, para não estarmos ainda muito juntos. Se Deus quiser, para o ano vai ser tudo muito melhor, vai tudo voltar ao normal. As tradições portuguesas mantêm-se assim vivas no seio da comunidade, que abraçou, uma vez mais, com muito amor, a veneração à Virgem Maria, em mais um sublime momento no coração da nossa comunidade. Morreu a atriz Maria João Abreu, vítima de 2 aneurismas. Encontrava-se internada no Hospital Garcia da Horta, em Almada, e tinha sido submetida a várias intervenções cirúrgicas. Infelizmente, não resistiu. Tinha 57 anos. Foi uma vida dedicada à representação numa carreira que teve início há quase 40 anos. Maria João Abreu morreu esta quinta-feira aos 57 anos, depois de ter estado internada 2 semanas no Hospital Garcia da Horta, vítima de 2 aneurismas. A morte, confirmada às primeiras horas da tarde desta quinta-feira, deu lugar a manifestações de pesar de todos os que com ela se cruzaram na televisão, no teatro e ainda no cinema. Maria João Abreu participou em mais de 60 programas, entre telefilmes, séries e telenovelas. Em 1983, com 19 anos, Maria João Abreu estreou-se como atriz profissionalmente no Teatro Maria Matos, no musical Annie, de Thomas Meehan, dirigido por Armando Cortês. Foi o primeiro de muitos papéis e espetáculos de revista no Parque Meyer, até participar na Casa da Comédia em O Último dos Marialvas, peça estreada em 1991 e que lhe trouxe a visibilidade e reconhecimento como atriz de comédia. Maria João Abreu esteve casada há 23 anos com José Raposo, de quem teve 2 filhos, e voltou a casar-se em 2012 com o músico João Soares, deixando-nos assim uma figura importante da representação em Portugal.
Tentou-se hoje um contacto com o José Raposo, não foi possível, mas tivemos informações do José Cerqueira, que estava na altura em que aconteceu esta tragédia, há 13 dias, com Maria João no palco, e ela queixava-se de dores de cabeça, e na altura em que deu o grito e caiu, foi imediatamente assistida, mas com 2 aneurismas, como induzido, as perspectivas não eram muito boas, e o pior que podia acontecer era, de facto, as mazelas ou as sequelas cerebrais que lhe poderiam alterar completamente o ritmo de vida. Portanto, de uma forma ou de outra, talvez tivesse sido melhor assim. E Luís, era uma pessoa fantástica. Uma perda irreparável para a cultura, para o teatro português. Em Portugal morreu uma pessoa, registaram-se mais 436 novos casos de infecção por Covid-19. Ao nível regional, o Norte continua a ser a região com o maior número de casos novos contabilizados diariamente. Em Portugal, as autoridades de saúde registaram mais uma morte e 436 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Esta quinta-feira, o número de pessoas internadas continua a descer. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 244 doentes em enfermaria, menos 4 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 70 doentes, menos 1 do que ontem. Nas últimas 24 horas, foram ainda registados mais 340 recuperados e há menos 507 contactos em vigilância. Quanto à distribuição geográfica, o Norte tem hoje mais 167 casos confirmados. Segue-se o Centro, que surge com 47 novos casos. Em Lisboa e Val do Tejo, o novo balanço indica que foram notificados mais 128 casos e uma vítima mortal. No Alentejo, há registro de mais 19 pessoas com Covid-19, enquanto que no Algarve se somam mais 31 casos de infecção. Quanto às regiões autónomas, os Açores apresentam mais 29 contágios e a Madeira conta com mais 15 infecções. Recorde-se que o índice de transmissibilidade, que foi ontem atualizado, está no 0,93 a nível nacional e no 0,92 no continente. Este verão, em Portugal, haverá multas entre os 50 e 100 euros para quem não use máscara nos acessos às praias, nos restaurantes, balneários e nos paredões. Quem entrar numa praia lotada também pode ser multado. São notícias importantes se vai viajar para Portugal este verão. Nesta época balnear, a Polícia Marítima vai multar quem não use máscaras no acesso às praias, nos restaurantes, balneários e ainda nos paredões. Para os que não cumprirem as regras de frequência nas praias, no âmbito do controle da pandemia de Covid-19, as multas variam entre os 50 e os 100 euros. A definição dos valores da multa pelo incumprimento das regras constam do projeto do Decreto-Lei aprovado na semana passada, a 6 de maio, em Conselho de Ministros. As multas também serão aplicadas a quem jogue com raquetes no areal ou entre numa praia com a ocupação lotada. O mesmo acontece a todos aqueles que não cumprirem o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas no acesso à praia, bem como entre as toalhas. A distância mínima entre chapéus de sol, toldos ou colmos terá de ser de 3 metros, estando também proibida a prática desportiva com 2 ou mais pessoas no areal. Há exceção para atividades náuticas e aulas de surf, que devem ter 5 alunos por instrutor, com a distância obrigatória de 1,5 metro entre pessoas. Os concessionários vão estar sujeitos a multas mais pesadas caso haja incumprimento de regras como a fixação em local visível, das normas a cumprir pelos banhistas e a limpeza e higienização dos equipamentos. Neste caso, as multas irão dos 500 aos 1.000 euros. Ricky, tu achas que com esta baixa de índice de transmissibilidade de óbitos é possível que Portugal abra a economia a outros países agora na altura de verão? Eu acredito que sim, eu acredito que essa abertura está bastante próxima. A medida hoje anunciada pelo CDC aponta nessa direção. Eu pensei nisso também. Agora vamos ver também, portanto, o que é que acontece a nível europeu, e eu acredito que com o aproximar de relações entre a comunidade europeia e os Estados Unidos poderemos ter boas notícias nessa abertura. Agora, notícias como esta, tem que haver uma revisão disto no futuro. Porquê? Porque o impacto poderá ser muito elevado e tudo o que nós não queremos é a caça à multa. E depois temos muitos estrangeiros, com certeza absoluta, olha, por exemplo, britânicos. Hoje surgiu uma notícia há pouco tempo, há poucos minutos, que está previsto uma rota inédita
de um barco, portanto, um barco que transporta automóveis e que sai de Southampton diretamente ao Porto. A duração da viagem são 30 horas, custa 150 libras e não se aceitam pessoas individuais, só com automóveis. Portanto, imagine, com automóveis a conduzir com volante do lado esquerdo e tanta gente nas praias, como é que os britânicos vão aceitar, e porque não têm conhecimento disso, as leis impostas e as restrições impostas pelos portugueses. Eu acabei de ler um comentário muito interessante da Ana Paula Luís, é que na praia, com uma máscara, depois vamos ficar com um tanning um bocadinho anormal. É verdade. Em Miami, a população reagiu bem à possível falta de combustível. Notou-se uma maior afluência às bombas de gasolina, mas de forma controlada. Carlos Gabriel Abreu fez um ponto da situação. Portanto, há cerca de uns dias que nós já tínhamos andado a reparar que a gasolina estava a subir muito, não é? E hoje, portanto, foi assinado, hoje ou ontem, foi assinado pelo governador o estado de emergência por causa da situação, porque os preços estavam a subir muito. Aqui em Miami não se nota muito. Eu aqui em frente ao Lisbon até temos uma bomba de gasolina, uma gas station, e não se nota muito. Neste momento nota-se um afluxo um pouco maior que é habitual no reabastecimento, porque pronto, se as pessoas começam a ter medo que chegue muito cá abaixo a Miami, ao sul da Flórida, a situação que se está a passar em noroeste da Flórida, em relação ao que se está a passar dos pipelines estarem fechados por um ataque cibernético, segundo se consta. Aqui em baixo assistimos às vezes, e vamos entrar agora nesta altura, que é a altura dos hurricanes, e nessa altura, quando há uma ameaça, que faltam 5, 6 dias para chegar um hurricane, nós notamos que há aqui uma falta de disciplina muito grande das pessoas, mas desta vez as pessoas estão, mais ou menos, não há aquela loucura que passa quando... Nós já estamos habituados a isto, no fundo. Infelizmente já estamos habituados no verão, quando há uma ameaça de furacão, nós temos que todos... Aliás, nós ainda hoje estava a comentar para a minha esposa que esta é a altura que nós temos que andar sempre com os depósitos cheios dos carros por qualquer motivo que faça acesso. Mas não tem havido problema. Pelo menos aqui em Miami não tem havido problemas. Eu sei que para o noroeste da Flórida tem havido e no fundo dizem que o preço aumentou muito. Devido a isso é que o governador da Flórida, portanto, fez o estado de emergência para não haver essas subidas, porque os preços estavam a subir já. Aqui à frente, por exemplo, já estamos a $3 o galão, e quando começou isto estava a 3,50, e isto foram 50 cêntimos, assim, em 2, 3 dias foram 50 cêntimos que aumentou o galão. O problema da falta de gasolina e do estado de emergência decretado por muitos estados, inclusivamente New Jersey. Mas na Flórida, a liberdade de distanciamento, o não uso de máscaras, e falando neste aspecto só, é uma coisa que não é seguida com a mesma precaução que é, por exemplo, em Nova Iorque e Nova Jersey. E como havia pouca gente ainda no início do nosso programa, talvez seja importante tu recordares aquilo que hoje foi dito pelo CDC e que vai alterar, de certo, o nosso modo de vida. Correto, Luís. O CDC, o Centro de Controle de Doenças, anunciou hoje que pessoas completamente vacinadas, portanto 2 doses ou uma da Johnson & Johnson, poderão, em espaços interiores e exteriores, não usar máscara e evitar distanciamento social. Portanto, as medidas, as restrições vigentes são agora levantadas, e isto desde o início da pandemia, Luís. Mas o governador Murphy disse que ainda não em New Jersey, estamos a rever essas diretrizes, e eu lembro que Joe Biden disse ok, é uma ótima notícia para os Estados Unidos, mas cada governador é autónomo para determinar qual o caminho a seguir no seu estado. E é isso é que pode fazer confusão a muita gente, porque não sabe quem manda, se é o CDC, se é o governador, se é o presidente, ninguém sabe. Mas vamos ver a ver se isto se compõe. No Brasil, o ritmo de vacinação contra a Covid-19 continua a seguir lentamente. O nosso correspondente, Amadeu Maia, dá-nos os pormenores da situação. Olá, Rick. Olá, Luís. Em meio a uma série de problemas que o Brasil vem enfrentando,
A média de vacinas aplicada no dia despenca de 965 mil para 429 mil doses em apenas 2 semanas. Uma redução de 57%. O país caiu, Rick e Luiz, de 4º para 8º lugar entre os mais vacinados no mundo diariamente. Só para vocês terem uma ideia, Rick e Luiz, o ritmo de vacinação contra a Covid caiu pela metade no Brasil nos últimos 14 dias. O país foi ultrapassado por Alemanha, Reino Unido, França e Itália no número de doses aplicadas diariamente. Segundo dados da World in Data, projeto levado à Universidade de Oxford. Entre os fatos dessa redução no número de imunização diária, estão o atraso na aplicação da segunda dose da Coronavac e na produção de mais vacinas por falta de insumos. No ranking proporcional, Rick e Luiz, a situação do país ainda é pior. O Brasil é apenas o 82º no ranking de vacinas aplicadas por dia em relação à população. A média de vacinação diária no Brasil chegou, inclusive, a atingir 1,14 milhão de doses há exatamente um mês atrás, em 13 de abril. Mas o país não conseguiu manter esse ritmo da imunização. Os vários problemas, Luiz, que o Brasil vem enfrentando é justamente a falta dos insumos para a fabricação da Coronavac em diversas capitais, para aplicar, inclusive, nas pessoas que tomaram a segunda dose. Aqui no Ceará, por exemplo, o estado que eu estou nesse momento, o governo do estado teve que acionar a Justiça Federal para garantir mais de 25.019 doses do Coronavac para aplicação da segunda dose em idosos. Tem pessoas que tomaram aí a primeira dose entre o dia 29 de abril, 30 de abril e não estavam conseguindo tomar a segunda dose do imunizante. Apesar dessa chuva, Luiz e Rick, vocês podem observar aqui, apesar da chuva, o cearense que estava atrasado com essa vacina da segunda dose, saiu de casa e veio em busca do imunizante, já que muitos temem que esse atraso na segunda dose possa aí refletir numa não eficácia dessa imunização. Ai, muito ansioso, aguardando esse momento chegar, que é para a gente ficar mais protegida. A senhora teve Covid? Alguém da família da senhora teve? Conhece alguém que infelizmente perdeu a vida por causa do Covid? A minha família, graças a Deus, não, mas muitos amigos nossos já se foram, já. Chegou algum momento a achar que não iria tomar a segunda dose? Sim, eu fiquei muito preocupada, nervosa, mas graças a Deus que ontem chegou a notícia de que eu ia ser vacinada hoje. Na realidade, eu não fiquei com medo, certo? Eu fiquei só um pouco apreensivo, porque até hoje não apareceu nenhuma autoridade sanitária que dissesse assim, não vai perder o efeito da segunda dose, já que você tomou atrasado. Outro problema grande que a gente está passando aqui é a suspensão de algumas vacinas para alguns grupos prioritários. Um desses casos é da vacina AstraZeneca de Oxford, do laboratório de Oxford. Foi suspensa essa vacina em alguns grupos prioritários que são as grávidas. Então suspendeu porque uma grávida morreu, infelizmente, no Rio de Janeiro e, por enquanto, foi suspenso essa vacina em mulheres grávidas. Luiz, Rick. Mais um excelente trabalho do nosso colega Amadeu Maia. O Dia de Portugal em Elizabeth vai realizar-se este ano nos dias 4, 5 e 10 de junho, com a cerimónia do içar da bandeira, missa, desfile de carros e arraial apenas com música ambiente. O Dia de Portugal em Elizabeth vai mesmo realizar-se nos dias 4 e 5 de junho, depois das devidas autorizações e algumas restrições, que mesmo assim vão enaltecer o sentimento de Portugalidade e encher de orgulho a comunidade da cidade. Há 14 meses a nossa comunidade e o nosso mundo parou e para nós é muito orgulho de poder celebrar o Dia de Portugal de 2021. O ano passado a pandemia não permitiu a realização do evento e este ano o Comitê
decidiu manter os homenageados do ano anterior. Serapião Rei será o Grande Marechal, José Carlos Adão será o Marechal Honorário e a título póstumo vai ser distinguido Manuel de Matos. As cerimónias serão simples, mas com um amplo significado. No dia 4 de junho, às 5h30, nós vamos fazer o ensaio da bandeira, vamos ter os nossos marshals e a família do póstumo Marshall, vamos fazer o ensaio da bandeira e depois disso nós vamos vir para o clube, vamos ter um jantar privado só para o comitê de Elizabeth e para a família dos Marshalls. E depois no sábado às 2h da tarde vamos ter uma parada de caravan, que é só de carros, e vamos ir para a comunidade Elizabeth festejar a nossa comunidade portuguesa. O tradicional arraial também se vai realizar, ainda que em moldes diferentes, já que não será permitido dançar. No sábado vamos ter um convívio no clube às 5h da tarde, onde a comunidade pode vir jantar. As mesas vão ter que ser separadas, como as ordens do CDC. Haverá música, mas não se pode dançar. Mas vamos fazer o melhor possível para animar a festa. Uma das tradições do Dia de Portugal é a celebração da Missa do Dia de Portugal, de Camões e da comunidade, que este ano se vai realizar no dia 10 de junho, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Elizabeth. Nós vamos ter uma missa às 7h30. Nós pedimos ao Padre Nuno, como não pode haver missa na Catedral, se nós podemos fazer uma missa para a nossa comunidade Elizabeth, e ele disse que sim. Mantém-se assim viva a tradição de um dos mais emblemáticos dias de Portugal das nossas comunidades. Com restrições, é verdade, mas com a firme certeza de um regresso anunciado a melhores dias. Bem, para já, real lá. Bailarico é que não. Bailarico ainda não, mas tudo música depende. Ambiente, não é? Música ambiente, não se pode dançar. E eu lembro que este final de semana, no sábado, o PISC vai fazer um arraial nestes moldes, com distanciamento entre mesas, onde poderá ir jantar, não poderá, portanto, dançar, mas terá música ambiente exatamente para programarem e testarem aquilo que poderá ser o Dia de Portugal. Exatamente. Também queria dizer que testes de vacinação vão ter lugar amanhã, dia 5 de junho. É dia 5 amanhã? Sim. Não? Não, amanhã é dia... Não. Eu estou-me a referir a junho. Dia 5 de junho, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, exatamente, vai haver uma sessão de vacinação e testes do St. James Health Clinic, com vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson. É uma informação que nos foi enviada ontem do vereador Amador. E, Luís, no domingo, o Newark e Benfica tem também uma campanha de vacinação. Podem fazer as suas marcações no clube, hoje e amanhã, a partir das 7 da noite, sábado todo dia, também no Clube Português de South River. Vamos ter uma campanha de vacinação também no domingo, e no dia 21, no Parque dos Mesquitos, o Condado de Essex vai também fazer uma campanha de vacinação de modo a que as pessoas se possam vacinar. Também, Luís, já agora que estamos a falar em vacinas, o centro do FIMA, aqui em Newark, no NJIT, a partir do dia 21 deste mês, vai aceitar qualquer pessoa sem marcação prévia. Deve fazer marcação para ser mais rápido, mas qualquer pessoa pode ir aí. Se é menor de idade, deve ir com o seu encarregado de educação. Claro, sem dúvida. Bem, vamos agora ao desporto, Ricky. Sim, e com grandes notícias para Portugal, nomeadamente para o Porto. A final da Liga dos Campeões desta temporada vai disputar-se em Portugal, tal qual o New York Times afirmou ontem. O Estádio do Dragão, no Porto, será o grande palco da final. A UEFA confirmou esta quinta-feira que a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City será realizada no Estádio do Dragão a 29 de maio.
A final estava inicialmente marcada para o Olímpico de Atatürk, em Istambul, mas a situação pandémica na Turquia, que há pouco mais de uma semana entrou na lista vermelha do Reino Unido devido ao elevado número de casos positivos de Covid-19, motivou esta alteração. O facto de as autoridades portuguesas terem permitido a presença de público no estádio foi decisiva, segundo explica também o comunicado, que ainda não confirma qual a lotação do recinto. Portugal vai, assim, receber a segunda final da Champions consecutiva, depois de, no ano passado, ter sido realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. O Sporting desloca-se à Luz para jogar o derby com as Águias, já como campeão nacional. E nas últimas horas têm surgido diversos apelos para que os jogadores do Benfica prestem homenagem, fazendo aquilo que se designa por guarda de honra. Mas, de acordo com o que se sabe, ao momento, a homenagem não está prevista por parte das Águias e não deverá ter lugar. A justificação é de que não é a tradição fazer-se no nosso campeonato. Recorde-se que esta guarda de honra é feita, por exemplo, pelas equipas inglesas e italianas. Exatamente, e eu queria me referir há pouco aos 12 mil pessoas que podem assistir ao encontro da final da Champions de ambos os clubes. Correto, portanto, no mínimo 12 mil pessoas, mas esse valor poderá aumentar, esperamos, por a regulamentação da UEFA, poderá chegar, poderá duplicar. Claro. Então, vamos agora ao valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. 0,8271, 1,2089 para o euro. O real 5,26 compra 0,1918 para a venda. E agora vamos, não se esqueça, temos o Dr. Paulo Pinho daqui a momentos connosco para responder às suas perguntas, mas entretanto pedimos à Catarina Rebimbas, que estava numa consulta com o doutor, que nos desse uma indicação como é que está o tempo nas comunidades. Então vamos lá, Catarina. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark, com 76 graus de máxima e 52 graus de mínima. Nova York também com céu parcialmente nublado, 74 graus de máxima e 53 graus de mínima. Boston com céu parcialmente nublado, 75 graus de máxima e 53 graus de mínima. Hartford também com céu parcialmente nublado, 76 graus de máxima e 49 graus de mínima. Danbury com céu parcialmente nublado, 74 graus de máxima e 49 graus de mínima. Miami com trovoada, 83 graus de máxima e 73 graus de mínima. Palm Coast com céu parcialmente nublado, 77 graus de máxima e 65 graus de mínima. Los Angeles com céu parcialmente nublado, 71 graus de máxima e 57 graus de mínima. São Francisco com vento moderado, 57 graus de máxima e 50 graus de mínima. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias, Ricky. Sim, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta com o Dr. Paulo Pinho. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la?
Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Doutora Maria J. de la Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Já viu ou assistiu à Annual Pulp TV Magazine? Então, de que está à espera? O magazine mensal de histórias inesquecíveis da região de Nova Iorque, produzida para as plataformas digitais da Annual Pulp. Siga a organização nas redes sociais e ajude a promover estes conteúdos únicos. Annual Pulp TV Magazine, uma produção da comunidade para a comunidade. Estes são os especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Quinta do Val, vinho branco ou tinto, 5,99. Vinha da Urze, tinto, 7,99. Muralhas, vinho verde, 6,99. Sangria, bacana, tinta ou branca, 7,49. Coral, cerveja mini 24 garrafas, 15,99. Mariquinha, ginja, 18,99. Gin de blueberry ou cereja, 28,99. Estes são os especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Muito boa noite, seja bem-vindo à Linha Aberta. Temos connosco o Dr. Paulo Pinho. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Portanto, está perfeitamente à vontade para colocar a questão que queira e, ao mesmo tempo, também dissolver algumas dúvidas que possa vir a ter. Entretanto, Ricky, há perguntas a fazer. Sim, desde já, muito boa noite, doutor. Boa noite. Uma das perguntas que eu gostaria de formular tem a ver com anticorpos. Portanto, depois de ser vacinado, há ou não há anticorpos? Como é que funciona? Como é que a gente sabe? Só depois de ser vacinado, claro, o sistema imunológico tem duas partes. Tem uma parte celular e outra parte que é anticorpos. E a vacinação cria anticorpos e cria esta imunização celular também. Em termos da medida, há provas que se pode fazer para medir a quantidade de anticorpos que foram produzidos. O problema é que esses valores, até este ponto, não temos ideia qual é o nível de anticorpos que é necessário para ter imunização. Só sabemos que há positivo ou negativo, mas não sabemos quantos anticorpos é que é necessário para cada individual ser efetivamente protegido contra a Covid. Talvez não fosse má ideia que as pessoas que se vacinaram vão fazer um teste de anticorpos para saber se têm ou não anticorpos. É importante que saibam, podem fazer, é importante que saibam que os anticorpos que são medidos através da vacina são diferentes dos anticorpos que são medidos através da infecção. Só uma pessoa que vai fazer a prova de anticorpos para a doença é capaz de sair negativo, é especificamente um teste para confirmar que de facto foi a vacina que criou os anticorpos. Então vamos às chamadas. Temos a primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Olá, boa noite então. Olha, obrigado pelo programa. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Diga. Eu fiz o replace ao joelho há um ano, mas não fiz terapia, porque entrou a pandemia e eu, com medo de ser infectado, não fui mais à terapia. Então, a conclusão é que o meu joelho começou-me a inchar, tanto a inchar como a perna. Acha que eu devo fazer terapia, ir ao meu médico que me operou, pedir-lhe uma autorização para fazer terapia, visto que eu que não fiz terapia? Era isso que eu queria perguntar ao doutor. Só isso é importante, que uma das preocupações após de uma pessoa fazer cirurgia, especialmente das pernas ou da anca, é que uma pessoa tem tendência de criar coágulos. Uma pessoa não mexe o joelho da maneira que mexeu antes e pode criar coágulos.
Se uma pessoa após a cirurgia começou com um inchaço, deve ir para trás ao seu médico para ele revisar a causa da inflamação. A causa da inflamação pode ser inflamação devido ao joelho, mas pode ser também inflamação na perna devido a um coágulo na perna. Só antes de fazer terapia, deve ir revisar com o seu médico para ele fazer um exame físico para confirmar que de facto é inchaço no joelho. Se for do joelho, melhora com terapia. Se for de facto por causa de um coágulo, o coágulo inclusivamente pode se espalhar. Só deve ser revisado com o médico que fez a operação para confirmar que de facto é só inchaço devido à cirurgia. Está bom? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, hoje saiu aquela ordem do CDC que nós estávamos a discutir há pouco. Qual é a sua opinião sobre essa ordem? Só eu tenho dúvidas. O problema com o nosso país é que não é um país coletivo. Só a gente não sabemos as pessoas que de facto receberam vacina e se vão de facto confirmar que de facto receberam a vacina e vão contar a verdade. Só o problema é que, e outro problema que existe é que há muita gente que é vacinado e mesmo com isso chega a ter a Covid. Inclusivamente agora recentemente um médico, meu instrutor na Faculdade de Medicina, foi à Índia ajudar. Dentro de 2 semanas faleceu na Índia de complicações devido da Covid. E o problema é que a outra situação é que há variedades. As variedades trabalham, quer dizer, a vacina trabalha contra certas variedades, mas não tem o eficácia igual com todas as variedades. Claro. E sabemos que as variedades que existem na Índia, há esse gap, essa falta de imunização que existe. Por esse motivo, eu acho que é um bocado prematuro. Devemos esperar mais 2 ou 3 semanas para Quer dizer, ao ar livre, com distância social, não é necessário. Agora, dentro de um sítio, para abrir tudo em grandes quantidades de pessoas, sempre há um... Foi isso que fez o Dr. DeSantis na Flórida. Cá fora as pessoas não usam máscara, nem na praia, nem em qualquer lado. Mas nos restaurantes, lojas, tudo usa máscara. Acho que é um bom começo. Exato. Vamos a uma nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Ora, boa noite. Olá, boa noite, então. Eu tinha uma pergunta que é o seguinte. Os meus pais, eu, a minha mulher, a minha filha mais velha, já têm a vacina. Mas falta a minha mais nova. A minha mais nova tem 15 anos. E a cena é que já estão a dar as vacinas de todos aos 15 ou pode ser no mesmo sítio que deram, por exemplo, no NJIT, ou tem que ser no outro sítio? Eu não entendi. Acho que a filha tem 20 anos, não é? Correto. Já pode ir ao NJIT a partir do dia 21, se não estou em erro, mas tem que ir, portanto, se é menor de idade. Que idade é que tem a sua filha? 20 anos, não é? A mais velha já tomou. A mais nova tem 15 anos. Portanto, o senhor tem que a acompanhar e pode ir sem qualquer marcação a partir do dia 20, penso eu, e fazer aí a vacina sem qualquer problema. Portanto, como disse o CDC, pode... Sim, pode fazer a marcação. Sem qualquer problema. Eu quero corrigir, a partir de hoje até ao dia 30 de maio. Portanto, amanhã já se pode inscrever ou pode lá ir. Está bem? Já agora dá os parabéns ao Ricky, como portista, para o Sportingista. Claro. Já nos demos. Estamos fartos de lhe tirar o pó da camisola, do cascola e tal. Portanto, está tudo bem. Ricky. Sr. Doutor, eu tenho uma pergunta para si. Nós começámos este processo de vacinação em dezembro, janeiro. Estamos em maio, 6 meses. Quando é que uma pessoa completamente vacinada deverá levar a 3ª dose? Isso é o que não sabemos bastante informação. Sabemos que há pessoas que perdem essa proteção muito cedo, há outras pessoas que vão ter proteção por tempo mais prolongados. Eu acho que isso é uma das razões para começar a fazer testes e fazer anticorpos, para confirmar que de facto que continua a ser protegido contra a Covid. E a questão deste booster, eu acho que o booster serve de duas maneiras. O que acontece com o vírus é que há sempre os câmbios no vírus. O vírus que vai existir em população daqui a 6 meses é muito diferente do vírus comum que existe agora. O booster não só serve para aumentar a imunização contra a Covid em geral, mas também vai oferecer essa proteção contra a variedade de vírus que existem em comum nessa época, exatamente como a gripe. E era isso que eu ia dizer, é que a gripe todos os anos tem, portanto, estirpes diferentes de variantes, não é? Exato.
Portanto, é isso. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Faz favor, minha senhora, então. Olha, o meu nome é Ana Santos. Eu queria fazer uma pergunta ao seu doutor. Faz favor. Acidentalmente, a minha mãe levou a primeira vacina e quando foi a segunda deram-lhe uma diferente. A primeira levou a Pfizer e depois deram-lhe a AstraZeneca. AstraZeneca. Deram a AstraZeneca a segunda vez. O que sabemos é que não temos muita informação sobre isso, mas o que tem saído agora são uns artigos na comunidade médica que estão a falar sobre o fato que cada vacina mostra ao sistema imunológico uma parte diferente do vírus. E há uma teoria que existe que é capaz de até ser mais eficaz em proteger em total, porque recebeu duas, quer dizer, o sistema imunológico já está exposto a duas diferentes partes do vírus. Só sabemos que vai existir imunização e com uma vacina sabemos que com muitas dessas vacinas 80% da população é protegida. Right? Com duas vacinas diferentes, eu acho que esse número só vai aumentar. Eu acho que ela está protegida e que vamos ver agora mais detalhes sobre casos onde isso foi feito e a quantidade de imunização, de imunidade que existe nessa população. Está certo? Obrigada. Muito obrigado. Prazer. Ricky. Sr. Doutor, recentemente a Pfizer anunciou que crianças ou jovens de 12 aos 15 anos podem começar a receber a vacina. Como pediatra, isso é realmente importante no regresso à escola, que vai acontecer também brevemente, ou que já está a acontecer? O que é que isso representa? Mas, atenção, porque se prevê um aumento do pico de casos junto das crianças nas próximas 2 semanas. Eu acho que a certo ponto vamos precisar de vacinar as crianças. A minha preocupação é que nós temos detalhes dos efeitos contrários durante os 6 meses. Agora, num sistema imunológico que é plástico, que está continuamente a mudar, num sistema de desenvolvimento cerebral e de aprender, etc., que está a aumentar, num sistema de avançamento, de crescimento do corpo, não sabemos o que é que isto vai criar daqui a 2, 3, 5 anos. Eu acho que é uma coisa que é precisa. Para os meus filhos, ainda tenho a dúvida. Eu protegi-me a mim e à minha esposa. Para os meus filhos, eu também quero que eles sejam protegidos, mas tenho a minha dúvida dos efeitos contrários ao longo do tempo. Eu penso mais estudado. Daqui a um ano, já vamos saber mais informação disso. E a outra coisa é que as duas vacinas aqui mais usadas são da Pfizer e da Moderna. A maneira de introduzir imunização com essas duas vacinas é completamente diferente de qualquer outra vacina. Antes da próxima chamada, só apenas um plus. Sim. A Pfizer está a fabricar um comprimido será esse o comprimido que vai ajudar a construir mais imunidade nas pessoas que tomaram a vacina da Pfizer? Moderna, aliás. Pode ser, quer dizer, pode ser usado como maneira de oferecer mais proteção, mas também o que está a criar é uma maneira de tratamento, que é importantíssimo. Exatamente. Porque sabemos que aproximadamente 30% a 40% da população é vacinada, vamos a supor que mais 20% da população ou mais tiveram a doença, sempre existe o risco de transmissão e esse risco, sabendo que há uma medicina que se pode usar em caso, logo do princípio, que evite a hospitalização, que evite essas complicações, muda o jogo completamente. E para quem não gosta de agulhas, é mais fácil. Exato. Não comprar fácil. Exato. Nova chamada, muito boa noite, faz favor. Olá, boa tarde. Olá, então. Olá, como está? Minha pergunta para o Sr. Doutor é o seguinte. Eu fui vacinada no dia 5 de maio pela Moderna. Sim. E após a vacina fiquei bem. 8 dias depois tirou-me um resto no braço onde eu dei a vacina. Bem vermelho. E bem grande. Eu quero levar a segunda dose. O que é que a minha segunda dose está marcada para junho 3.
eu queria saber se posso levar a segunda dose, embora tenha feito esse roxo no braço. Só interessante, eu acho que a última vez, se eu entendo correto, teve um rash que apareceu aproximadamente uma semana ou mais depois da vacina. Eu acho que a última vez a gente falou de um caso de uma pessoa que teve um rash imediatamente. Nesse caso, eu preocupo-me de uma reação alérgica. Agora, com o tempo que se passou, é reportado pessoas a terem rashes como parte do sistema imunológico a começar a trabalhar. Mas eu não vi o rash, claro, é uma coisa que deve-se confirmar que de facto não foi uma reação alérgica tarde, mas em geral isso é uma coisa que é bastante reportada e as pessoas vão a receber a segunda vacina sem complicação nenhuma. No primeiro caso, numa pessoa que receba dentro de 24 horas e tem uma reação, essa é uma pessoa que não vacinava outra vez sem sido ao pé de um alergista. E cada caso é um caso. Cada caso é diferente e cada caso é exato. Portanto, eu tive um bocadinho de febre, houve outra pessoa que teve tonturas, exato. Outra que esteve, foi para a cama porque não conseguia aguentar a fadiga. Há tantos motivos, portanto não se preocupe, está bem? É uma vacina muito imunogénica e com isto vê-se febre, vê-se dor muscular, vê-se rash, é uma coisa que se vê em grande porcentagem da população. Muitíssimo obrigado pela sua chamada, está certo? Muito obrigada a vós, uma boa noite. Eu tinha uma perguntinha também, era saber se até que ponto é que esta vacina, a próxima vacina, poderá estar incluída na vacina da flu. Penso que não. Quer dizer, eu acho que vão ser oferecidas ao mesmo tempo, mas eu acho que para agora é uma coisa muito complicada a oferecer. Que geralmente os idosos tomam, há a flu, exato. Há os shingles e depois poderá haver uma outra. Portanto, mas as estirpes da vacina do flu talvez não se possam misturar com... Exato, e vamos a ver que cada ano é possível que o flu mude e que a Covid-19 mude, e com essa mudança teria que se fazer uma vacina para diferentes partes do mundo, eu acho que é uma coisa muito complicada. Sabemos que na população juvenil há vacinas que são combinadas, mas isto já é estudado há 40 anos. Isto é já mais complicado porque é uma vacina completamente nova. Muito boa noite, nova chamada, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite, faz favor dizer. Boa noite. Tenho uma pergunta para o doutor. Eu tomei a primeira dose e, passado 2 semanas, fiquei contagiado. Portanto, agora gostava de saber quando é que devo tomar a segunda dose. Só a recomendação inicial, isto é uma coisa que vai mudando, a recomendação inicial é para esperar pelo menos 3 meses, 90 dias antes de receber a dose. Mas quer dizer, há pessoas que recebem mais cedo sem problema nenhum. A única coisa é que os contra-efeitos vão ser mais elevados numa pessoa que já teve a doença e que recebe uma vacina tão recente. Só geralmente 3 meses, e há indicação que as pessoas que já foram vacinadas não têm que começar a série do princípio. Quer dizer, efetivamente, receberam parte da imunização da doença e vão completar a imunização com a dose da vacina daqui a 3 meses. Só eu esperava um tempo baseado no risco que existe de ter contra-efeitos da vacina. Eu tenho aqui uma pergunta de um telespectador que nos pergunta, e já falámos um bocadinho sobre isso, portanto, vacinas para adolescentes, se são seguras e se poderá haver qualquer efeito secundário. Se isso é o problema, é que não sabemos, É uma coisa que sabemos os efeitos secundários que existem após uma vacina. As pessoas chamam a dizer que tem rash, as pessoas chamam a dizer que tem dor muscular, que tem febre, etc. O problema é o que é que isto vai criar daqui a 5 anos, Mas houve testes. Houve testes, mas quer dizer, testes feitos durante 1 ano, Sim, claro. E há medicinas que sabemos que são tiradas do mercado após de anos estarem no mercado por causa que começam envolve um cancro e uma doença cardíaca é uma coisa mais de repente. Um cancro, um problema imunológico, é uma coisa que se desenvolve há anos. E há tantos medicamentos que isso acontece. Por exemplo, o Actus, famosíssimo, e depois mais tarde foi indicado como provocando cancro. Exato. E outros medicamentos, já não falo de outros. Mas é importante referir o facto de as pessoas estarem contaminadas
E a pergunta que cito é esta. Por exemplo, agora para viajar para Portugal ou de Portugal para cá, são 72 horas. Ok? A pessoa tem que ter um teste de 72 horas de PCR. Vamos ao caso que a pessoa, naquelas 72 horas, é infectada. Qual é a resposta para este problema? Até este ponto não temos nenhuma resposta, right? Pode acontecer. Pode acontecer. Não há resposta. E o problema é como é que uma pessoa nos vai dizer isso e quantas pessoas são infectadas e são assintomáticas. Há pessoas que até são infectadas e não sabem e estão a transmitir o vírus. É um grande problema. Eu acho que agora as provas vão-se melhorando. Há testes rápidos que têm muito valor de determinar um positivo, de determinar um negativo. Eu acho que com o tempo os resultados vão levar menos tempo e vão ser mais válidos. Vamos ver. Nova chamada, última chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite, então. Faz favor. Eu queria fazer uma Faz favor. Faz favor. Você, doutor, é que eu não sei se tomar a vacina, senão eu tenho um problema, eu tenho Parkinson. Parkinson, sim. A questão é sobre a vacina e se é contraindicado em Parkinson's. Se eu posso tomar. Se pode tomar. Ok. O conselho médico. No seu caso, quer dizer, deve ser, mas as pessoas com Parkinson's têm risco de doença mais avançada com a Covid. Sabendo da sua informação total e sabendo que Parkinson's era uma doença, se eu soubesse o seu relatório médico completo, de facto, oferecia e recomendava. Mas, claro, é uma coisa que deve falar com o seu médico para confirmar, porque cada caso é diferente. Pronto, doutor, foi a última chamada. Hoje tivemos a ver... Antes de irmos à Costa del Sol, só uma pequena pergunta. Infertilidade. Há alguma prova que tomar a vacina pode ter um impacto a nível da infertilidade? Só nada, quer dizer, houve-se casos, inicialmente, quando começou, mas a gente não faz determinação baseada num caso. Olha só a situação da Johnson & Johnson. Foram 28 casos e 2 ou 13 mortes em 8 mil e tais vacinas. Só pode haver um a quem além, mas não é que eu vou agora dizer à minha população não se vacinem porque pode ficar com infertilidade. Mas é uma coisa que vai ser visto e daqui a anos vamos saber de facto se causa. Eu ia dizer ao despedir-me do doutor que hoje tive o cuidado de ver aqui no Facebook ou na internet algumas coisas que se dizem sobre si e consegui ver, por exemplo, que tem um rating fantástico. Há aqui o máximo de 16 reviews que são fantásticos e só temos pena de não ter consultório em Newark. Isso poderá ser uma realidade do futuro? Vamos a ver. Adorávamos. Vamos a ver. Pronto, então vamos fazer uma pequenina pausa e já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora, Ricky, vamos assoprar as velinhas? Assim é, vamos lá então com os aniversários de hoje. Fátima Marques, 67 anos de idade e vai a conduzir. Hein? Cuidado. E o Mateus Antunes, de certeza que não está a conduzir, 8 aninhos. Parabéns. Muitos parabéns. Vais assoprar 8 velinhas. E agora vamos para uma área que gostamos muito, porque são os aniversários de casamento, o que significa que as pessoas tiveram um relacionamento feliz, saudável, no decorrer dos anos, sejam eles quais forem. Vamos ver. Só temos um. Maria e Luís da Silva são 31 anos de matrimónio, muitos parabéns, muitas felicidades e a caminho só faltam 19 para as bodas de ouro, já faltou mais. Muitos parabéns.
pronto, o nosso agradecimento mais uma vez ao doutor que está connosco. Ricky, foi um prazer estar contigo outra vez. Amanhã prometemos voltar para o último programa da semana. Às 7h30 da noite. Às 7h30 da noite. E vamos ter aqui notícias interessantes amanhã também. Portanto, o doutor vai voltar no próximo mês e chegamos ao final desta edição de quinta-feira do Especial Informação. Portanto, fico com mais um episódio do Amor, Amor. Love, Love, Amor, Amor, Amor é Amor, tanto quiser, como quiser, não é? E quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã a partir das 7h30. Tenha uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.